Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre progressões aritméticas, tá? O que vem a ser essas tais de progressões aritméticas aí, tá? Só que antes de falar das progressões aritméticas, a gente tem que entender qual que é a ideia de uma sequência, tá? Porque uma progressão aritmética, ela é um tipo de sequência, tá? E o que vem a ser uma sequência, tá? Então, uma sequência numérica é um conjunto de números dispostos de tal forma que você consegue saber sempre quem vai ser o próximo cara, tá? Então, por exemplo, a sequência dos números ímpares é um tipo de sequência. Então, se a gente pegar aqui os números ímpares, tá? O número 1, o número 3, o número 5, tá? O número 7. Esses caras aqui, eles são uma sequência, tá? A gente consegue saber quem é o próximo cara aí, quem vai ser o próximo termo da sequência, né? A gente sabe que o próximo cara vai ser 9. Existe uma lei que garante para quem está estudando ali saber quem vai ser o próximo cara ali, quem vai ser o próximo termo, né? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que do 1 para chegar no 3, por exemplo, eu posso estar somando 2 unidades, né? Do 3 para chegar no 5, eu posso estar somando mais 2 unidades, tá? Então, ele é um exemplo de sequência, tudo bem? Se a gente pegasse aqui, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5, tá? O número 5, o número 10, o número 15, depois o número 20... Tá? Esses caras formam também uma sequência. Tá? Existe uma regra que me permite saber que o próximo cara aqui vai ser o 25 e depois o 25 vai ser o 30. Então, sequências são números dispostos de tal forma, né, que tem uma regra ali entre eles que eu consigo sempre descobrir quem vai ser o próximo cara ali. Beleza? Nesses casos em específicos aqui, são duas progressões aritméticas, são duas sequências chamadas de progressões aritméticas, tá? Então, o que tem de interessante nessas progressões aritméticas? Que elas são sequências dispostas de tal forma que para chegar no próximo número, eu sempre somo um valor constante, tá? Então, nas progressões aritméticas, a gente tem sequências onde, a partir de um número, eu sempre somo um valor constante para chegar no próximo, tá? Então, como eu falei aqui, ó, na sequência dos números ímpares, do 1, eu somava 2 para chegar no 3. Se eu somar 2 com o 3, eu chego no 5. No 5, se eu somar mais 2, eu vou chegar no 7. Beleza? Olha aqui nos múltiplos de 5, né? Do 5 para chegar no 10, eu somei 5. Do 10 para chegar no 15, eu estou somando 5 também, tá? Então, esses dois exemplos aqui, essas duas sequências, são exemplos de progressões aritméticas, tá? Então, toda progressão aritmética, tá? É uma sequência de termos onde cada termo, a partir do segundo termo, para encontrar ele, eu somo um número fixo ao termo anterior, e esse número fixo a gente chama de razão, tá? Então, a partir do primeiro termo, eu sempre vou estar somando um número fixo ao termo anterior e eu chego no próximo, né? Esse valor que a gente soma é chamado de razão da progressão, tá? Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, nessa primeira sequência aqui dos números ímpares, a razão era 2. Eu estava sempre somando o número 2, tá? Nessa sequência aqui, ó, o próximo termo eu estou somando sempre 5. Então, essa sequência aqui, essa PA aqui, ela tem razão igual a 5, tá? E assim por diante. Poderia ter qualquer tipo de razão aí, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter a sequência, não sei, pega ali 11, 15, 19 e assim por diante, né? Vejam bem, eu sei que isso aqui é uma progressão aritmética, porque ó, do 11 para chegar no 15 eu somei 4. Do 15 para chegar no 19 eu estou somando 4 também, então seria uma progressão aritmética de razão igual a 4. Tranquilo? Um outro exemplo que eu poderia colocar aqui, sei lá, vamos pegar assim, 10, 7, 4 e 1, tá? Essa sequência aqui também é uma progressão aritmética, tá? Eu também estou somando um valor aí
para chegar no próximo termo, né? Por mais que pareça estranho, eu estou somando valor, tá? Vejam bem, aqui eu somava sempre um número positivo, ó, do 11 para chegar no 15 eu estava somando 4. Aqui, ó, do 10 para chegar no 7, eu estou somando menos 3, tá? Do 7 para chegar no 4, eu estou somando menos 3. Do 4 para chegar no 1, eu também estou somando menos 3, tá? Então, a razão em uma progressão aritmética, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tá? O número que você soma pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? No caso dos números serem positivos, a gente diz que a PA ela é crescente, que a progressão aritmética é crescente. Então, esse exemplo aqui seria uma progressão aritmética crescente, tá? Então, aqui é crescente, esse exemplo aqui também era crescente, esse exemplo aqui era uma PA crescente, nesse exemplo aqui a gente tem uma PA decrescente. Certo? Então, não necessariamente a gente precisa estar somando valores positivos. Então, eu posso somar valores positivos ou negativos. A minha razão pode ser positiva ou pode ser negativa. Beleza? Existem um outro tipo de progressão, de sequência aí de PA, que é a progressão constante, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a sequência de números, sei lá, 5, depois eu tenho 5, 5, 5, tá? De forma que os valores vão se repetindo sempre, tá? Então, eu posso considerar isso aqui sendo uma PA de razão igual a 0, tá? Então, imagine que eu estou somando o número 0, né? Então, aqui a razão é 0, 5 mais 0 continua 5, 5 mais 0 é 5, e assim por diante, tá? Eu sei que pode parecer meio inútil isso aqui, mas se enquadra na definição, né? A cada número a partir do primeiro eu somo um valor fixo, né, e obtenho o próximo termo, beleza? Então, essa aqui seria considerada uma PA constante, tá? Constante. Beleza, galerinha? Outra coisa que eu tinha que falar para vocês é o seguinte, a forma da gente representar uma progressão aritmética, geralmente, quando eu quero colocar um termo genérico para uma progressão aí, é comum a gente colocar uma letra seguida de um índice para representar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro termo da progressão, tá? Então, por exemplo, eu poderia, quero escrever uma sequência genérica aqui. Então, eu poderia escrever o seguinte, que o primeiro termo, vou chamar de A os termos, seria o meu A1. O meu segundo termo seria o meu A2. O meu terceiro termo seria o meu A3, certo? E aí eu poderia continuar escrevendo caras aqui, escrevendo sei lá quantos caras que eu vai ter essa minha sequência, até chegar num cara que eu vou chamar de AN, né? Esse índice N quer dizer que é um termo lá para frente da minha sequência, né? Se o meu N for 10, eu estou falando do 10º termo. Se esse N for 20, eu estou falando do 20º termo, tá? Então, é comum a gente representar as progressões, não só as progressões aritméticas, mas, por enquanto, as progressões aritméticas, né? Os termos, de forma genérica, colocando a posição dele, né? Então, o meu A índice 1 seria o primeiro termo, o A índice 2 seria o segundo, A índice 3 o terceiro termo, e assim por diante. Beleza, galera? E seguindo essa linha de raciocínio aí, tá, gente? Quero convidar vocês para fazerem algumas considerações aqui junto comigo, tá? Não seria nenhum absurdo, tá? Se eu chegasse e escrevesse para vocês que o primeiro termo de uma sequência, tá? No caso, o meu A1, que ele é igual a ele mesmo, tá? Não tem nada demais eu falar que o primeiro termo da sequência, o meu A1 é igual a ele mesmo, tá? Seguindo a definição, eu poderia dizer o seguinte, que o segundo termo é igual ao primeiro mais a razão, porque é a definição de progressão aritmética, né? A definição de PA é que cada termo a partir do primeiro é igual, a partir do segundo, perdão, é igual ao termo anterior mais a razão. Então, aqui o A2 eu já posso escrever como sendo o primeiro termo mais a razão, certo? No caso do A3, o terceiro termo da minha PA, eu poderia escrever como sendo o termo anterior a ele, no caso o A2. Para obter o A3, eu pego o A2 e somo a razão, certo? Só que vejam bem,
Esse A2 aqui, ó, eu posso substituir ele por quem? Por A1 mais a razão, porque o A2 é A1 mais a razão. Então, eu poderia escrever esse A3 aqui, ó, da seguinte maneira. Eu poderia dizer que o A3 é igual, no lugar desse A2, eu vou escrever A1 mais a razão. A1 mais a razão, fazer de outra cor aqui para vocês lembrarem que esse cara é o A2, mais a razão. Certo? Só que vejam bem, aqui eu estou somando a razão e a razão. Então, eu poderia concluir que o meu terceiro termo é igual ao primeiro, mais R é 2R. Concordam comigo? Agora vejam bem, o quarto termo, eu poderia dizer que é o terceiro mais a razão. Isso da definição, né? Agora vejam bem, se o quarto termo é o terceiro mais a razão, tá? E o meu terceiro termo é quem? Olhem quem é o terceiro termo. É A1 mais 2R. Então, no lugar desse A3, eu posso escrever assim, o meu A4 como sendo igual. No lugar do A3, eu coloco A1 mais 2R, certo? Mais essa razão aqui, né? Fazer aqui, voltar para cor preta. Então, esse A1 mais 2R era o meu A3, né? Então, eu estou escrevendo o A4 como sendo A1 mais 2R mais R. Só que 2R mais R dá o quê? 2R mais R é 3R. Então, isso aqui vai ficar assim, A1 mais 3R. Tranquilo? Vamos fazer mais um, que eu acho que vocês já estão sacando o que está acontecendo, né? Se eu pegar aqui o quinto termo, ele é igual, por definição, ao quarto termo mais a razão. Certo? Só que o meu quinto termo, então, eu posso escrever como sendo. Quem é o A4? O A4, olhem aqui. Aqui faltou um igual, né? Eita, né? O meu A4 é A1 mais 3R. Então, aqui eu vou colocar A1 mais 3R no lugar do A4, certo? Mais essa razão, ó. Esse A1 mais 3R está no lugar do A4, né? E esse R aqui é esse aqui, certo? Então, eu posso dizer que o meu quinto termo, o meu A5 é igual a 1 mais 3R mais R vai dar 4R. Tranquilo, galera? Agora, vejam bem o que está acontecendo aqui. Acho que vocês já conseguem sacar o que está acontecendo, tá? O A1 era o A1 mais 0 vezes a razão, certo? Não somava a razão. O A2, índice 2, eu pegava o primeiro termo e somava uma vez a razão. No A3, vem para cá agora, né? Eu pegava o primeiro termo e somava 2 vezes a razão. No quarto termo, eu pegava o primeiro e somava 3 vezes a razão. No quinto termo, eu pego o primeiro e somo 4 vezes a razão. Tá? Então, para obter um termo qualquer da minha progressão aritmética, da minha PA, eu posso pegar o primeiro termo e somar a razão, a quantidade de vezes, uma vezes a menos do que a posição do meu termo. Então, no caso aqui, no meu A3 eu somava 2 vezes a razão, no meu A4 eu somava 3 vezes a razão, no A5 eu estava somando 4 vezes a razão. De forma que eu posso generalizar isso aqui dizendo que se eu pegar lá um termo N, né, se eu pegar lá um AN qualquer, eu vou pegar o primeiro termo, eu posso escrever em função do primeiro termo, mas se esse cara aqui fosse o sétimo termo, seria 6 vezes a razão. Se fosse o 10º termo, seria 9 vezes a razão. Se fosse o 100º termo, seria 99 vezes a razão. Então, como é o enésimo termo, vai ser n menos 1 vezes a razão. Tá? Então, eu posso escrever um termo qualquer da minha progressão aritmética, da minha PA, em função do primeiro termo e da razão. Certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de fórmula do termo geral
da nossa progressão aritmética, tá? Então, aqui é a fórmula do termo geral, tá? Fórmula do termo geral da progressão aritmética, tá? Isso aqui é bem interessante, tá, galera? Por quê? Você, conhecendo o primeiro termo e a razão, você pode descobrir qualquer termo da tua progressão aí, tá? Bom, espero que vocês tenham compreendido o que é uma progressão aritmética, tá? Quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente, o que é a razão de uma progressão aritmética, tá? E tenho compreendido a formulazinha aqui do termo geral, tá? Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo alguns probleminhas, resolvendo alguns probleminhas utilizando essa fórmula aí. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!